A C-Vídeo Produções está com uma novidade para você. Montamos uma estrutura de podcast totalmente profissional. Você pode bombar nas redes sociais e ampliar as visualizações dos seus canais no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, fazendo um podcast profissional perto da sua casa. Temos também estúdio de gravação para a sua empresa, com Chroma Key. Fazemos artes para você divulgar a sua imagem e seus negócios com muita qualidade. Hoje tudo está na internet e quem não é visto não é lembrado, mas a qualidade das postagens e vídeos fazem toda a diferença. Somos uma empresa que estamos há mais de 20 anos no mercado gospel e estamos ampliando a nossa cartela de clientes. Temos o melhor preço e qualidade de podcast de Curitiba e região metropolitana. Venha nos conhecer, clique no link, temos uma equipe pronta para lhe atender. As tuas iniquidades e sara todas as enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, e que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. É só até aí, irmãos, eu quero aproveitar, dizer para todos que estão ouvindo que é uma bênção muito grande essa oportunidade que Deus, essa porta que Deus abriu aqui. Primeiro, é para a honra e glória dele, Mas honra quem tem honra, a Bíblia nos diz, Esse servo de Deus aqui, que quando eu estou aí em São Paulo, sempre eu escuto ele, e como eu sou chorão, agora eu estou de frente com ele aqui. O Espírito Santo de Deus é que move a nossa vida. Nós temos que estar dispostos a fazer a vontade dele. O salmista Davi aqui é um dos homens. Daí você salta e me explica certinho que o áudio voltou na leitura dele. Estava com no áudio. Pode ir. Então, o salmista Davi, ele foi um homem muito temente a Deus, um homem que dedicou a sua vida a Deus, teve muita intimidade com Deus, E essas coisas, não tem só salmo dele aqui, mas esse aqui é dele, É Davi. O Salmo 103 foi Davi que escreveu. Então, para todos nós que já conhecemos o poder de Deus, somos filhos de Deus pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia, que fomos tomados como filho, E não é criatura mais. Porque quem não conhece Jesus ainda é criatura, Não deixa de ser de Deus também, mas tá na mão dele. Se aceitar ele, se andar como ele quer, ele vai recolher para ele no reino da glória. Agora, se as pessoas não der valor para o Criador, vai dar para quem, É verdade. Aleluia. Eu quero honrar a Deus na minha vida enquanto eu viver. E eu estou muito feliz por essa oportunidade, Porque a gente
Deus tem colocado a gente em lugares que a gente nem imaginava. Uma que a gente é bem leigo, né? Só fala das coisas de Deus pela graça mesmo, né? E pela direção do Espírito Santo. O Senhor tem nos dado, como diz, um freio na língua, porque o homem que não tem freio na língua é pior do que como escreveu Salomão, é pior do que o burro. Né? Então nós temos que ter o freio. Esse freio não é humano, é espiritual. É espiritual. Aleluia. O salmista disse, né, pastor? Põe um guarda na minha boca. Verdade. Pastor Miguel, eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Depois o senhor pode falar da palavra, né? Eu queria saber, a gente sempre faz a pergunta aos nossos convidados, se o senhor nasceu num berço evangélico ou o senhor aceitou Jesus na caminhada? Não, eu não nasci no berço evangélico, porque nós morávamos no sítio e naquele tempo o povo era religioso, né? Hoje não tem nem de lado nenhum, né? Os crentes não é mais religioso, eles confiam em Deus. E até os que não são crentes, não são evangélicos, também não levam muito a sério mais como era. Tem uma meia dúzia de gente que ainda vive naquela cegueira, mas Deus um dia vai ter misericórdia, porque meu pai era assim, entendeu? E religioso, católico. Nós era católico e como se diz, católico. Praticante, é. A minha casa era, tinha até congá lá, eu pensava que aquilo, a gente pensava de um jeito, né? Sim. Falava que era um altar. Mas depois a gente foi entender que aquilo ali é o que traz desgraça dentro da vida das pessoas, né? Porque aquilo ali é o que mais ofende o Espírito Santo de Deus, é a idolatria, né, irmão? Você deixar de acreditar em Deus, ou então querer misturar ele com aquelas coisas lá, não tem sentido. É a mesma coisa de você pegar uma comida gostosa e de repente cai um mosquito dentro. Fica feio. Não é verdade? É verdade. Estraga tudo. Então, depois que a gente conhece o Evangelho, que a gente se limpa disso, né? E com quantos anos o senhor se converteu? Eu me converti mesmo com 14 anos, fui batizado. Eita, agora. Só que, como eu era um adolescente, gostava muito de jogo, né? Até eu gosto de frisar, às vezes eu só não... como diz, eu levantava cedo de domingo, porque a gente sempre trabalhou, né? Filho de pobre tem que trabalhar, né? E desde criança já trabalhava na roça, tudo. Mas depois que a gente foi crescendo, começou a trabalhar na cidade, chegava do serviço e já ia para o jogo. Então eu era viciado em jogo. Futebol? Batizei com 14 anos de idade, meu pai já era crente, né? Nesse tempo, eu batizei com 14 anos de idade, mas não tive firmeza. Então, por causa do jogo, não precisa você marcar gol, nada, não precisa nem jogar num time, basta você entrar num lugar e dar um chute, aí pronto. A turma vê já fica com vergonha, né? Você é crente. E eu, com 14 anos de idade, eu lembro que eu passei o maior medo e vergonha. Meu pai era muito bravo. E não vou dizer que ele batia, mas as palavras dele era de machucar mesmo, sabe? De doer na consciência, né? Mas não falava palavrão, não. Ele nunca amaldiçoou os filhos dele, só abençoou. A repreensão, como o Salomão escreveu, né? A repreensão é o maior remédio para a alma, não é verdade? É tudo. E o meu pai era um homem rígido. E eu, com aquele medo, eu entrei num time que estava jogando ali, saiu um, aí eu entrei no lugar daquele lá, eu estava só assistindo, mas não era nem para estar naquele lugar, né? Porque não adianta, aquele tempo quem era crente. Não jogava. Não é verdade? Não jogava. E aquilo lá foi o caso de eu me desviar. Eu desviei porque o meu irmão passou em cima do caminhão quando ia chegando no serviço, ele viu eu jogando. Falei, não adianta esconder mais. Cheguei lá em casa, a casa já estava armada já. Aí o pai falou o quanto quis e eu escutei o que não quis. Não é verdade? Ele falou o que quis, o senhor ouviu o que não quis. E eu dou um conselho para todos que estão ouvindo essa enquete, podcast. Podcast. Então, eu quero aconselhar, nunca deixe do caminho do Senhor, não deixe o diabo iludir você com nada, porque começa do pouquinho. Eu entrei naquele jogo, eu lembro que eu não marquei nenhum gol, não defendi nenhuma bola, a minha alma chorou naquele dia, porque eu cantava já com o pastor da igreja, era um irmão meu mais velho, e ele tocava viola e cantava, então a gente cantava junto.
Daquele dia eu não tive força mais, vergonha do pai, vergonha da mãe e todo mundo, irmandade pegando no pé da gente. Olha, irmãos, foi de 4 para 5 anos. Eu sofri, mas sofri mesmo. Eu digo, se tiver alguém escutando e tiver desviado, volte para Jesus. Mas volte hoje. Diga aonde você está aí agora mesmo. Fala com Deus e diga, Senhor, eu me arrependo e eu quero voltar. Peça perdão para Ele, você vai chorar de alegria, não de tristeza hoje. E eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo e também para o irmão que está dando essa oportunidade aqui, que daquele momento em diante o diabo tomou posse de uma parte da minha vida, né? Porque Deus permite, né? Se nós não se achegar a Ele, o diabo vai chegando. Aí eu fiquei viciado em jogo, gostava muito de jogo de futebol, gostava de todo tipo de jogo, mas o diabo me prendeu mais foi no jogo de futebol. Aí eu jogava snooker, eu jogava baralho, que eu sabia, jogava pimpolim, jogava dominó, era um escravo. E aquele tempo, graças a Deus, nosso pai era um homem que soube educar a família para não passar necessidade, porque nós vivíamos de lavoura, nós tínhamos tropa de burro, de animal, para fazer serviço, mas quando veio para a cidade as coisas mudaram, porque depois a gente teve que... as coisas mudaram porque meu pai, quando chegou a época, ele não tinha mais animal, na cidade não dava para ter animal, aí foi desfazendo os animais e fomos entregando também a parte da terra que nós plantava, que era um sítio de uma sobrinha minha. E aí a gente foi aprendendo alguma profissão que não precisa leitura, né? Aprendi trabalho de pedreiro. Mas você tem que nadar primeiro na enxada, para depois você pegar a colher, né? Você sabe que eu já trabalhei muito de servente pedreiro, né? É terrível, hein? Aqui perto aqui tem uma faculdade, aqui perto de onde a gente está aqui, chamada Unibrasil. Eu me lembro que a gente estourou 2 carrinhos, eu estourei puxando pedra. Mas eu fui contratado depois pela faculdade. Mas foi muito... mas todo serviço é honroso, né? Não, professor? Todo serviço eu acho que o pedreiro ainda mais porque você está construindo um sonho para as pessoas. Então, né? mas o servente, que é duro, né? Mas só que tem uma coisa, você já viu falar que... Você viu falar, não, a Bíblia nos relata, tudo que fica por baixo, às vezes é mais bem sucedido do que fica em cima. Porque quando eu era servente, eu sofria para fazer a massa e colocar lá para o camarada, só que eu não tinha uma responsabilidade de ficar medindo para o humano, entendeu? Então eu fazia a massa já do jeito que ele pedia, e depois a responsabilidade minha era isso aí. Mas depois a gente vai... Eu estou falando isso por causa da vida espiritual também, né? Sim. Mas ainda encaixando essas palavras por causa disso, porque a gente, quando aceita Jesus, é só bênção, né? Parece que a gente... Parece não, é a realidade. Você sai do meio de um fogo e entra num lugar que é frio, gostoso, né? Então, foi o dia mais lindo da minha vida, foi quando eu voltei para Jesus. Quando eu aceitei porque eu estava junto com a família, então eu aceitei de coração. Só que eu não tinha firmeza, né? Aí fui batizado e depois, um dia, Deus começou a escrever a minha história para mim falar para as pessoas e testemunhar, né? Porque eu não percebi nada. Eu estava trabalhando de servente, já sentava tijolo, tudo, fazia uma parte já. Isso no interior de São Paulo? No interior de São Paulo. Eu trabalhava de servente para trabalhamos em 4 pessoas, 2 serventes e 2 pedreiros, e era puxada a coisa, não tinha nem bitorneiro naquele tempo. E aí foi assim, trabalhando com um primo meu, que era um dos sócios, e sempre a gente que conhece não tem como dar contra, né? Um dia eu lembro que eu estava trabalhando e na hora do almoço eu pegava, todas as vezes eu pegava um radinho, na hora do almoço eu ligava numa rádio lá de Limeira, acho que era a Rádio Jornal de Limeira, e escutava 2 músicas que eles tocavam naquele programa do meio-dia, sabe? Era sagrado para mim, porque eu sempre gostei de música e futebol, né? Aí, naquela vida, assim, um dia eu peguei e falei para ele assim, ô Davi, deixa eu aprender sentar tijolo. Ele falou, pega na hora do almoço aí, estica a linha aí, se você vê que vai acertando, eu ensino você. Porque
porque se vê que o camarada não consegue mesmo também, o pedreiro não tem tempo, né? E graças a Deus, estava indo bem com ele, trabalhando bem, registrado, tudo. Mas, sabe, lá dentro da gente, assim, eu via a minha família tudo na igreja. E a gente que é crente não tem firmeza, não tem corajoso para nada. Não sabe mais para onde ir, né? Não sabe, e o medo, então. Eu não tinha alegria, eu tinha um disfarce, né? Porque eu ficava na rua até altas horas. Quando dava horário do culto terminar, eu corria lá, fazia força de chegar na igreja enquanto eles estavam. Por que será? Porque tinha lugar escuro para me atravessar. Isso andar 2 quilômetros quase para chegar em casa. E aquele medo de coisas do diabo, né? Não tinha Deus. Então é assim que a coisa ia. Mas o Senhor é tão maravilhoso que um dia, de tanto eu chorar também na presença de Deus, né? Porque toda vez que eu estava numa festa, num ambiente assim alegre, de repente batia, parece que dava um trique na cabeça da gente assim. E eu ficava aborrecido, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, quer dizer, eu procurava a igreja só de medo. Então, eu procurava o povo da igreja para ir embora para casa. Mas muitas vezes eu passei em lugar escuro, assim, com cabo de aço na mão, o cabo de velocímetro. Eu falei, se pular alguém aqui, eu desço o cabo de aço na pessoa. Esse é o homem que não tem Deus, né? Fica com medo de tudo, né? E aí, sei que Deus foi trabalhando e um dia me convidaram. Eu passei, depois que acabou o culto, eu passei lá para subir para a minha casa. Aí a mocidade da igreja, que era pouquinho na época, inclusive tinha uma irmã minha, 2 irmãs, e tinha uma sobrinha também. E elas insistiram para mim assistir um trabalho na praça em Piracicaba, no Largo do Mercado lá. Dava muita gente, e o pastor vinha de São Paulo. Nessa época tinha muito culto ao ar livre, né, tinha, pastor? nossa, era muita gente, Deus fazendo muito milagre naquele tempo, né? Que o evangelho não estava que nem hoje, né? Tinha 2 coisas boas, o evangelho era novidade e seriedade, não é verdade? Hoje não é mais novidade, também não tem mais seriedade, tem muita brincadeira, né? É verdade. Deus não se agrada e as almas sofrem por causa disso. E naquele dia, eu quis falar não, mas como eu era um jovem, né? E, vamos, tio, vamos. Fulano vai, ciclano vai. Aí eu fui com aquela, para agradar eles, né? A minha sobrinha, porque senão o pai dela não deixava ela ir. Aí eu fui e Deus, não sabia o que Deus estava traçando para mim, né? Eu fumava escondido, entendeu? Eu comprava cigarro só no final de semana. Aí eu comprava aquele Hilton, que é o 100 milímetros, e fazia pose naquele dia. Quando era na segunda-feira, eu estava serrando. E naquele dia eu tinha comprado um maço de cigarro desse e fui. Graças a Deus, não consegui fumar mais do que um cigarro. Glória a Deus. E Deus mudou minha vida aquele dia. Foi muito interessante. A gente foi no culto, eu não conseguia me ligar em outra coisa, a não ser no que Deus estava fazendo na vida das pessoas, lá, através daquele pastor que estava pregando e orando pelo povo. Aí, quando terminou, eu estava pensando que nós íamos embora. Aí elas falaram, não, mas tem um culto na igreja ainda lá, depois nós pegamos o ônibus das 10. Falei, nossa, vocês são corajosos mesmo. Estava a minha irmã, a minha sobrinha e mais 2 jovens da igreja. E nós fomos. Mas sabe quando Deus entra para fazer a obra? É muito gostoso, né? Não tem como escapar, né? Quando eles falaram que tinha culto à noite, eu falei, então eu não quero perder, não. Olha como é que é isso. Eu fico olhando hoje, as pessoas ficam medindo passo para ir na igreja, cara. Fica contando dia, contando hora. O senhor falou tudo. A Bíblia diz assim que não é para nós ter pressa de sair da presença de Deus. Dá para entender que é a hora do culto, né? Aquela hora que você tira para Deus. Quanto mais é melhor. É verdade. Aquele tempo era desse jeito, a sede, aquela fome de Deus era muito forte. Eu fui para lá, voltei renovado assim no pensamento, sabe? Não estava pensando nada errado, só contente de ter ido lá e Deus ter mudado meus pensamentos, tudo, meus prazeres. Aí, segunda-feira, não tinha culto em casa, na igreja. Os cultos eram sempre na casa de uma pessoa. Culto domiciliar, que fala, né? E aí eu procurei saber. Na hora do almoço, que eu ficava ali com os colegas de serviço, Deus não deixou ficar ali. O Espírito Santo estava em mim, eu estava sentindo, não queria nem saber daquela música, de nada. Eu falei, eu vou subir na casa da minha irmã. Eu vou lá perguntar para ela aonde que vai ser o culto hoje.
que eu já tinha mais ou menos uma base que tinha, o culto, sabia que tinha, mas não sabia onde era. Aí eu fui lá perguntar para ela e pedi para ela fazer uma oração para mim, porque eu estava liberto. Você acredita que o cigarro que eu levei, o maço de cigarro que eu comprava só no final de semana, eu fumei um cigarro, eu trouxe o maço inteiro, no outro dia eu dei para o companheiro de serviço, ele falou, você não vai ser errado de novo, hein? Falei, nunca mais, em nome de Jesus. A hora do almoço, eu fui lá na casa da minha irmã, uma profeta, um vaso de Deus também. Fui lá, ora para mim aqui, que eu estou precisando de oração. Eu estava, sabe, movido pelo Espírito mesmo, e Deus me renovou. Para mim, eu acho que eu fui batizado naquele segundo culto que foi, na casa. Aí ela falou, na casa da irmã Benedita. Eu, mais ou menos, já sabia. Eu cheguei primeiro, você acredita? Eu, como chegava em casa, não via a hora de pegar a chuteira. Nem chuteira eu nunca comprei. O sapato. Eu lembro de ter comprado um par de chuteiras só, daquela mais ruim ainda. Era que chute para nós jogar bola, né? Então, esqueci tudo aquilo, tomei banho. Aí falei para minha mãe e meu pai, falei, eu vou lá no culto da Irmandita. Meu pai até chorou de alegria. Meu Deus do céu. Ele era um homem de Deus, entendeu? E um homem que Deus mostrava as coisas para ele que ia acontecer durante o dia, durante a semana. Deus mostrava em visão para ele de noite. Ele não tinha leitura, mas... Tinha comunhão com Deus. Tinha uma comunhão com Deus muito forte. E aí foi que eu peguei e fui lá. Irmãos, eu vejo hoje não, eu já vi muitas vezes, pessoa reclamar, você viu que fulano falou de mim, você viu... Gente do céu, a pessoa que está ligada com Deus, não tá nenhum mal chega na sua tenda, não é verdade? Agora você vai recolher para dentro de casa? Para. E eu estava lá no muro, lá chegou um grupo de irmãs. Deus permite coisa para provar a gente, né? E a gente não esquece o que Deus faz, né? Isso já faz mais de 40 anos. Foi em 78 que eu vim para Jesus. Aí eu não tinha nem nascido ainda. Então, aí veja só, aquelas irmãs foram chegando assim, e eu estava do lado de cá da rua, a casa era de frente. Aí eu lembro que uma irmã daquelas que viu eu no muro lá esperando para o culto começar, porque eu não tinha intimidade com ninguém ainda, né? Ela falou na lata assim, para pegar em mim, ela falou assim, irmã, nós temos que tomar cuidado, cuidar muito bem dessas moças da igreja, porque esses jovens que vêm na igreja aí, dando uma de crente, eles vêm só para roubar as moças. Já está dizendo que o senhor estava ali como um lobinho. Isso. Para pegar as ovelhas. Acredite quem quiser. Ela falou aquilo e eu entendi tudo, mas não dei nem importância. Porque o que estava plantado... A presença de Deus não estava... Eu estava renovado, já bem dizer, né? Aí fui naquele culto, foi uma bênção. Aí quando foi na quarta-feira, terça tinha doutrina na igreja, na quarta-feira tinha culto numa casa que é atrás da igreja nossa, lá, a casa era da minha irmã. E não tinha força na rua, nada. Só tinha lá na casa só. E tinha um escurão para passar, sabe? Uma escuridão. Mas eu nem me di esforço. Já era homem, já tinha 18 anos. Aí eu fui para aquele culto. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falo batizado com o Espírito Santo, a gente não fica confuso, né? Eu nem lembrava que eu era batizado com o Espírito Santo, porque eu batizei e desviei muito cedo. Eu saí queimado de lá, irmãos. Um homem que tinha medo de passar no escuro com 18 anos. Eu fui andando para o ar, dali até em casa, sozinho, na escuridão, andei quase 1 quilômetro no escuro. Para mim não tinha esse negócio de medo, não, é só Deus mesmo. Só que eu deixei para trás um pouco, porque é uma coisa que eu não posso esquecer, é o que aconteceu na nossa família. Meu pai com a minha mãe tiveram 16 filhos. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, 18, não, eu estou deixando o casal para fora. 18. É 18. Então, 18... Não tinha televisão, né? Aquele tempo lá... Mas era bonito, não era bonito, professor? A família grande. Era unido, né? E meu pai era idólatra, como o senhor perguntou, né? Meu pai era idólatra. Em casa todo mundo era idólatra. O que não gostava da Santaiada, gostava do Pelé, gostava do Garrincha, né? E desses outros. Porque tem muita idolatria hoje que não tem nada a ver com o santo de parede, né? Aí o que aconteceu? Quando meu pai, nós morávamos no sítio, o meu irmão se envolveu com política e ele prometeu para um político que ele ia...
o time tinha os times do casado e do sorteiro no sítio, sabe? E formava campeonato mesmo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, se o senhor dá um jogo de camisa para nós em uma bola, já conversei com eles tudo lá, eles vão Então dar. vai voltar tudo mas você. Vai voltar tudo no senhor. O homem ficou tranquilo, falou, não, a bola eu já dou já. Aí se eu ganhar, vocês podem buscar o jogo de camisa. Mas que nada, chegou lá, não está nem com voto, com nada. Aí ele falou assim, rapaz, fiz uma coisa hoje, mas falou assim, olha, foi castigo. Aquela bola quebrou minha perna. Hoje eu tenho parte do corpo tudo machucado por causa daquela quebradura. Da mesma época. Eu lembro, como fosse hoje, com 5 anos de idade, para 6 anos, aquele tempo não tinha as coisas que tem hoje, é tudo moderno. Engessaram eu com a perna aberta assim, sim. as duas. Eu quebrei o fêmur bem aqui em cima. As duas pernas assim e até aqui, ó. Entendeu? Ainda que é uma criança, mas se é uma pessoa mais grande, sofre mais, né? Por causa da mente, né? E no sítio, sabe como é que é? O colchão de palha, a purga tinha mais de metro. Os quartos, às vezes, eram de chão, batido, né? Então, eu era acostumado com isso. E eu passei... Meu pai fez um voto. Ele fez um voto que ele pediu para a Aparecida da Morte que um fala que é do norte, outro fala que é do sul, né? E se eu sarasse, ele ia levar a família inteira lá de ônibus, fazer uma lotação para ir. E ele pagou o voto. Ele pagou o voto. E eu sarei, mas sarei porque Deus honrou a fé dele, né? Porque tinha um plano na vida dele. E hoje, é a palavra, Deus honrou a fé dele. Né? Hoje eu tenho um pouco de bagagem para contar, porque que a gente chegou também, né? Mas ele não conhecia Deus, meu pai era muito inocente. Aí o que aconteceu? Eu fiquei engessado 48 dias na cama, e morando no sítio, casa de barra, de barrote, sabe? E colchão de palha. Sei que não foi fácil, mas a gente que é criança não vê passar, né? Eles dão toda coisa para a gente entreter lá. Eu fiquei que nem uma múmia na cama, 48 dias. Aí... Passou aquele tempo, o meu pai tinha feito uma promessa para aquilo que ele acreditava, e ele falou assim, nós já marquei a data lá, nós vamos tudo para lá, vamos na lotação. Aí nós marchamos até São Pedro de ônibus, para depois pegar o ônibus que ia levar nós, para pagar isso aí. E olha, aquele tempo, para tirar uma foto grande, precisava fazer uma colheita do feijão, ou do arroz, ou do milho, para deixar sobrar, entendeu? Era guardar para pagar uma foto. Meu Deus do céu. Era muita gente para comer na casa. Ainda bem que muitas coisas a gente fazia no pilão, né? Farinha. Produzia a própria alimentação. Isso. O leite também tinha de sobra, né? Mas não é que nem hoje, as comidas de hoje, que é mais gostosa, parece, né? Mas, graças a Deus, crescemos tudo com saúde. Mas sabe o que me doeu muito depois que eu me conheci por gente? Eu falei, nossa, meu pai tirou 2 fotos só porque não segurou uma para nós. Levou uma lá e a outra sumiu. Desapareceu, ninguém viu. Deve estar lá ainda, hein, na sala dos milagres lá. Eu já tive lá, né? Tem uma sala lá que é lotada de fotos do início ao fim. Deve estar lá pelo meio só foto lá. Mas depois disso ocorreu porque nós morávamos numa casa feita de barro, casa grande. Ali dentro tinha sala para guardar arreamento de animal, tudo. Era grande, não era casinha pequena, não, porque a família era grande também. Sim. E nós tinha porco, galinha, não vou dizer que tinha fartura no sítio, né? Sim. Mas aí quando Deus trabalha, é assim mesmo. Só sei que passou-se os tempos e nós precisamos sair da casa. Porque o asfalto ia passar, não tinha asfalto, era estrada de terra ainda, né? A rodovia passar no lugar, nós tivemos que sair. A nossa casa ficou bem na reta. Onde o asfalto ia passar. E toda vez que eu passo lá, eu falo para aqui que eu morava. Aí Deus estava trabalhando já, né? Fomos para a cidade e com a minha sobrinha, que o meu pai que cuidou dela, né? E cuidava muito bem dela, então ele falou com ela, com a mãe dela. A minha irmã deu a casa dela para nós morar. Era uma enorme casa, sabe? Casa de cidade, mas casa grande, batentão, que ia estar lá em cima, assim, tudo antigo mesmo.
E meu pai, meus irmãos, nós trabalhávamos na roça por dia, eu não estava trabalhando ainda porque eu tinha 6 anos, tinha que estudar. Mas os irmãos mais velhos já estavam tudo trabalhando. Então, devagarzinho, Deus deu uma casinha para nós na cidade, né? Mas aí, o mais bonito é esse tempo que moramos de favor ali. Porque nós morando na cidade, tudo idólatra, a gente, quando não entende, é duro, né? Minha mãe era endemoniada, entendeu? E aquele congá que tinha lá em casa, que a gente falava que era altar, adorava como Deus, aquilo, né? Hoje nós sabemos que aquilo lá é oferenda para o diabo, né? Que Deus não aceita ser comparado com coisa morta. Deus é vivo. Aí o que aconteceu? Um dia o meu irmão, como ele cantava, não sei se aqui eles falam assim, cururu, aqueles que canta e outro rebate, sabe? Sim. Cada um tem seu tempo na viola lá. E ele gostava muito, cantava sertanejo também. E ele fazia na praça, lá junto com as pessoas da cidade lá. E um dia estava um missionário, que se você perguntar para o Hélio de Mello, ele conhecia, ele, filho na fé desse homem, missionário Luiz da Silva, estava fazendo culto na praça lá em São Pedro, de domingo. E naquele dia o meu irmão viu e convidou meu pai. Tem hora que eu não lembro se foi ele que convidou meu pai ou meu pai que viu primeiro e convidou ele. Sei que os dois foram para lá. Falou, é coisa linda, sabe? Tem um senhor lá, canta com a filha dele, um senhor toca viola, a filha toca também, eles cantam junto, né? Pai, é coisa mais linda. Aí foram os dois lá. O meu pai aceitou Jesus. Glória a Deus. Olha só como Deus trabalha, né? E a minha mãe, quando meu pai chegou e começou a falar, eu aceitei Jesus lá, ele mandou aceitar Deus, eu aceitei. Agora eu vou para a igreja. E eu, Adilina, vamos também você. Ela falou, mas nunca que eu vou largar da minha santa. Nunca que eu... Ele falou, fica no seu critério, eu fiz a minha parte. Entendeu? Aí ficou aquele negócio. Quando foi no outro domingo, ia ter culto de novo. E ele falou, domingo eu vou de novo. Ela falou, porque aí você vai, eu não vou atrás desse negócio, não, eu já tenho minha religião. Irmão, quando Deus quer fazer, ninguém impede, né? Acredite quem quiser. O meu pai foi lá na praça, no centro. Ele andou mais de 3 quilômetros para chegar lá. A minha mãe, a cidade era pequena, mas dava isso aí mais ou menos. A minha mãe não quis ir, aí veio umas irmãs de Piracicaba, da Assembleia de Deus, e fez culto na esquina de casa. Eita! Aí ele voltou de lá do culto, alegre, né? Diolinda, você não sabe o que você perdeu, você precisa ver que coisa linda. E naquele dia, aleluia, tinha um homem aleijado na cadeira de roda, e o coreto da praça tinha 7 ou 8 degraus para subir. Sim. O missionário ordenou que ele saísse da cadeira e viesse lá em cima. O homem desceu da cadeira e saiu andando. Subiu lá no coreto. Deus. Quem que aguenta isso, né? Esse é o Deus que nós servemos. E daí a minha mãe falou assim, você que pensa que eu não fui. Acho que eu fui primeiro que eu sei ainda. Por quê? Porque os crentes vêm aqui na esquina fazer culto. Então, quando Deus opera... Aí ela aceitou Jesus no culto? Aceitou Jesus, a família inteira. Aí pensa na congregação lotada, hein? Olha... O pastor ficou feliz. Pensa no pastor feliz. Não, e da minha casa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Dava mais ou menos 3 quilômetros, se não desse mais, né? Mas para quem andava só de animar... então não ligava muito, né? Para andar de a pé. Mas com criança no colo é duro, né? Aí meu pai foi indo, ele não demorou muitos dias, Deus deu um carrinho. Um carrinho de roda de pneu, porque nós já tinha carroça, né? Aí ele botou o animal, então ia ele, a minha mãe e as criancinhas mais pequenas. E os outros iam trotando de a pé para trás. Mas era muito legal, porque a gente gosta de andar quando tem uma idade já, né? Sim. Gosta de andar meio sozinho. Então nós... Eu, 2 irmãs minhas e 2 irmãos, né, que eram mais pequenos, nós íamos tudo junto, assim, aquele tempo era... Meu Deus do céu, hoje não... Era um tempo, né, pastor, que era a alegria do crente era servir a Deus. Nossa, né? Ficava procurando o culto. Isso. Então nós ia para a igreja, nossa, mas era irmão, foi uma época que Deus fez muita obra na nossa vida, principalmente. E só que vem as provas, eu sofri ataque epilético, entendeu? Começou desde os 6 anos, mas não é uma coisa... Era demônio mesmo. Sim, entendeu? Até pela idolatria, né? Por causa da idolatria. E
Eu tive, minha irmã, acho que 2, 3 teve também, o irmão meu. E quando vinha aquela reação ruim assim, eu acordava ruim e nem sabia o que estava acontecendo, sabe? Meu pai já estava desanimando comigo, né? Mas só que nesse tempo, nós já conhecia Jesus. Eu tomava o Gardenal 500 miligramas, não estava resolvendo. Aí passou uns 3 anos já que nós tínhamos a fé daí, minha mãe conhecia Jesus também, e minha mãe era perturbada, idólatra, tinha demônio até no cabelo. E Deus fez uma grande obra, libertou minha mãe. Quando tirou a idolatria de casa, os bichos foram embora. E o que aconteceu? Uns 3 anos depois, quando nós estávamos morando numa casa nossa mesmo, feita de pau a pique na cidade, o que aconteceu? Um dia, deu essa crise em mim, aí a minha mãe fez um voto com Deus, né? Um desafio. Ela disse assim, ela falou repreendendo, ela falou, ó Satanás, antes eu não conhecia Deus, mas agora eu conheço. A partir de hoje eu não vou dar nenhum comprimido para esse menino, mais por causa dessa enfermidade. Em nome de Jesus, eu não vou dar mais remédio para ele, o Gardenal. E seja feita a vontade de Deus. Daquele dia, ela pegou, na hora que ela fez o voto, ela pegou e jogou na privada, não era nem no banheiro, é privado de buraco. Lá de fora de casa, é né? Uma casinha lá só para... Né? Às vezes ela não tinha, só tinha cerca só. E veja o que Deus fez. Nunca mais deu, irmão, Cristo. Glória a Deus. E quando dava aquele negócio de mim, eu dava mais de noite. O pai acordava, eu estava morrendo, ele fala, né? Falava que a gente acordava quase morrendo. E aquela babando, fazendo tudo, e não tinha o que sarava. E era do mal mesmo, porque em casa tinha muito santo, imagem, sabe? De escultura. E minha mãe rezava na frente daquilo, meu pai. Mas depois que conheceu Jesus, aí ela fez um desafio. Ela falou, não vou dar mais nada para esse menino. Jogou tudo e confiou em Deus só. Deus sarou eu. Deus me curou. E agora, depois daquele tempo, logo eu me batizei também. E fiquei 4 anos parado do caminho do Senhor. Mas foi uma experiência que eu não quero passar de novo. Porque quando eu voltei para Jesus, eu estava cometido uma enfermidade nos rins e eu estava urinando sangue vivo. Sangue, sabe? Você ir no banheiro e ver que você está urinando sangue. Não saía urina. Começou a escurecer a urina, escurecer, depois saía sangue só. E a dor não dá nem para explicar. Mas como eu tinha voltado para a igreja, olha só, enquanto eu estava lá no mundo, eu percebi aquele negócio, mas não estava dando muito valor. Aí, quando eu voltei para a igreja, eu percebi que a coisa começou a arruinar. E eu já estava trabalhando registrado, eu fui no médico, o médico afastou eu e mandou levar no laboratório o exame de sangue para fazer exame. E eu fui buscar o exame depois de 10 dias, só que eu estava crente, já renovado na igreja, né? E também outra bênção foi que nessa época aí que eu conheci a minha esposa. Não tinha nada com ela ainda, mas já saímos do... Porque a gente, quando está doente, a gente procura mesmo, né? Principalmente quando é crente, procura ver mais o que Deus quer. E eu não perdi, eu ia na oração também. Eu dia de pegar o exame para levar para Piracicaba, eu fui levar no laboratório naquele dia, depois tinha 10 dias para ir buscar. Aí eu tinha que buscar o exame para levar para o médico. Eu fui um dia antes e no outro dia eu passei na oração e eu ia no médico com o exame para ver o que deu, né, o resultado. Aí o especialista ia ver. Aí quando eu cheguei em casa, saímos de uma oração, depois fomos numa outra casa orar, aquele bando de gente que é uma benção. Isso aí não parou, não. A turma fala que a turma não ora mais, que não ora os jovens, os que não aguentam mais, mas aquele grupo de oração ainda continua, em todo lugar tem. Porque o povo de Deus, se não orar, não vai para frente. Aí o que aconteceu? Aí naquele dia eu fui na oração também, eu ia indo para o centro da cidade já, e a irmã Cidinha, que era dirigente do círculo de oração na época, minha esposa, mas ela era jovem ainda, era sorteira, né? Aí era solteira, mas já era dirigente do círculo de oração. Não, aquela se ela contar o testemunho dela, que treme esse negócio aqui. É verdade, irmão. Que bênção. Quando a primeira oração que ela foi no monte, desceu uma bola de fogo na cabeça dela assim, e Deus falou em profecia. Aquela bola de fogo era o círculo de oração que não existia aquele tempo lá na cidade. Aleluia.
Glória a Deus. Então, aí nós estávamos na oração, e depois daquela oração, eu falei, irmão, você faz uma oração para mim aí, que eu vou levar o resultado para o médico lá, e eu estou me sentindo curado já. Eu já percebi que eu estava curado, sabe? Eu ia lá para ele dar o testado, para mim não perder os dias que eu fiquei parado, e não ia mais no médico. Aí, quando eu cheguei lá, mostrei para ele, e aí quando... A irmã Cidinha faz o quê? Ela cuida de oração mesmo, né? Mas ela orou pelo senhor? Não, ali orava para todo mundo. Sim. Entendeu? Vamos fazer oração agora em favor do nosso irmão Miguel, que vai levar o resultado para o médico para ver o que ele vai falar. Nós vamos orar e Deus usou ela lá e falou cada coisa que eu nem lembro mais, só que todo mundo falava uma língua só, né? Glória a Deus. Não vai dar nada não, irmão. Eu falei, eu sinto que eu estou curado, sabe por quê, irmão? Quando eu estava doente mesmo, ruim mesmo, o sangue começou a entrar na urina, né? Pegar o canal errado, e eu comecei a ver que a urina começou a ficar escura. Vermelha. Depois eu chorava de dor e de ver, será que eu estou morrendo, meu Deus? Que não saía urina, irmão. Saía sangue vivo. Aquilo doía tudo, o corpo inteiro, subia para a cabeça, assim, sabe? Eu saía, não aguentava, ficar 10 minutos dentro da igreja e 20 lá fora, esperando passar. Naquele dia eu senti que eu estava curado, sabe? E chega lá, Deus usa a irmã Cidinha, porque desde quando Deus batizou ela com o Espírito Santo, a gente entregou o dom para ela de oração, de profecia. Falou, ó, irmão Miguel, Deus manda dizer para o irmão que o irmão já está curado. Falei, glória a Deus, eu tô sentindo bem melhor, porque eu percebi depois que ela falou para mim aquilo, que a urina minha começou a clarear, e não doía mais, entendeu? Só saía assim, pedaço de sangue preto, assim, pisado, sabe o que fala, né? Aí eu fui lá, conversei com o médico, e ela falou, pode ir lá. Ela estava ganhando a irmã Nedina para Jesus naquele tempo. A irmã Nedina morava em frente à casa da mãe dela. E pegou e já tinha ido na oração também. Elas estavam juntas as duas. Ela falou, vai lá, nós vamos esperar o senhor aqui na praça. Ficaram sentados lá e nós ficar orando aqui. Glória a Deus. Chegou lá, o médico não queria dar alta. Aí falou, seu Miguel, eu não posso. Naquele tempo ele não falava nem seu Miguel, falava Miguel, porque era mocinho ainda. Aí ele falou, eu não posso fazer isso. Eu falei, doutor, mas pode confiar no que eu estou falando, eu não tenho mais nada. Aí ele falou para mim, bom, já que você está insistindo, então você vai assinar um termo de compromisso aqui, e você vai lá, mas daqui 10 dias você pode trabalhar. Vou dar o testado para você, mas daqui 10 dias você volta aqui para enviar o resultado, como é que você está. Até ontem eu não voltei. Isso vai 40 anos. E pastor Miguel, vamos, duas perguntas aqui, o senhor responde. Vamos lá. Sim. Primeiro, dos seus irmãos e pai, quantos viraram pastores? Olha, todos eles viraram obreiro. Todos? Mas pastor... Porque o seu irmão mais velho é pastor de igreja também. Ele é pastor até hoje. Ele é o mais velho, está com 82 anos. Sim. Ele está forte ainda. É o mais pequenininho, mas é o mais forte. Glória a Deus. Então, tem ele, eu, mas todos eles são obreiros na igreja, sabe? Trabalho. O irmão Lázaro, Deus já levou. Deu uma enfermidade nele lá e Deus tratou com ele lá e Deus levou ele. Mas tem o irmão Sebastião, que é presbítero. Agora, o negócio de pastor é complicado. E nenhum deles conseguiu, assim, pegar compromisso que nem eu peguei. Porque o senhor faz quanto tempo que o pastor Miguel, irmãos, ele é pastor presidente da Igreja Cristo Reina. Igreja Cristo Reina em São Pedro. Eu já estive lá 2 vezes. Inclusive, eu tive uma com o Rick Renan, né? Isso. Muito tempo atrás, uma igreja muito abençoada. Quanto tempo faz que daí que Deus lhe deu o ministério? Então, foi... Oh, Jesus. Deus mandou eu para a obra em 82. Eu tinha agora, um ano. Eu vou contar algo aqui, irmão, que vai edificar muita gente que presta atenção e que tem chamada e às vezes não quer dar atenção. Foge da chamada. Porque eu não tinha preguiça e nem negava trabalhar para Deus, sabe? Mas só que eu era cooperador na igreja, eu só sabia cantar corinho e cantar em duplo com meu irmão.
entendeu? Cantar hino sozinho, cantava, mas pregar não tinha palavra, entendeu? Aí o pastor sempre falava, um dia inventou não, hoje o cooperador Miguel vai não é cooperador, já era diácono já. Como é que fala? Vai dar uma palavra hoje. Eu falei, que seja, desse jeito. Mas eu peguei a Bíblia, uma igreja cheia, eu peguei a Bíblia assim, li o versículo, depois fui querer falar e comecei a batinar e não saía nada. Eu falei, irmão, vocês perdoam, não é para mim ainda. Só que eu falei ainda, né? Eu falei, não é para mim ainda. Sabe o que aconteceu? Aí, esqueci daquilo, né? Mas para puxar corinho na igreja, cantar hino da harpa, cantar hino de dupla, era comigo mesmo. Então, eu ajudava o pastor. Mas eu estava sendo negligente, viu? Porque muitas vezes o pastor estava fazendo ar livre, em bairro pesado, que dava demônio de arrastar poeira do chão. Nós estávamos caçando tatu. E um desses dias, ia pescar de noite. Um dia nós estávamos caçando, rapaz, cachorro correndo atrás do bicho lá, e nós querendo pegar, e de repente escutemos a voz do pastor que estava lá. Pregando. Meu Deus, o irmão, dava mais de 5 quilômetros, irmão. A voz alcançou onde você estava. Eu falei, gente, está escutando isso? Aí aquele irmão meu que era presbítero na época, já, ele falou, puxa vida, isso é um puxão de orelha para nós. O pastor pede tanto para nós cooperar com ele lá, porque saía até ter gente mal intento querer pegar o pastor lá na hora do culto, sabe? Nós teve nós rodear o pastor assim, que dá uma de endemoniado para fazer ser vergonhice, né? Ele falou, pastor lá lutando lá, e nós perseguindo um bicho que não está fazendo falta para nós. Daquele dia nunca mais eu fui. E eu era cooperador, né? Aí o meu irmão, que já era consagrado a presbítero, falou isso aí. Ele falou, gente, eu não vou fazer mais isso. Arriscando uma cobra picar a gente, irmão. Entendeu? Não precisava disso. Nós já trabalhava de pedreiro, ganhava o suficiente para comer. Deus nunca deixou faltar nada. Então é assim, irmão, nós temos que ter um ponto de parada. E ver se nós estamos indo na direção certa. Então, estamos distraídos e perdendo a chamada. Porque só conhecer o caminho não adianta. Se você ficar parado, para que serve o caminho? É verdade. Não é verdade? Aí, tudo bem. Fomos embora, eu falei, é verdade, caí na real. Aí eu comecei a cooperar também. Mas nunca pensava que um dia eu ia ser separado nem para evangelista. Porque a nossa igreja lá, evangelista é o primeiro cargo, sabe? Cooperador, diácono, depois evangelista, como já consegue pregar, então dava para evangelista. Mas eu não era um diácono daquele bem ruim de palavra, meu, só fazia o necessário que ele pedia. Mas daí eu estava tranquilo já, e Deus sempre me abençoando, né? Abençoou meu casamento, abençoou minhas filhas, tudo. Aí um dia, no ano de 80 para 82, nós estávamos trabalhando sempre na construção, trabalhando com meu irmão em Água de São Pedro, e tinha um outro irmão que chamava Lázaro, que não era meu irmão de carne, era irmão da igreja, de fé. E ele vinha lá na hora de almoço conversar. E eles estavam falando, porque tinha uma família em Botucatu, e São Pedro dá 100 quilômetros quase, dá 80 quilômetros lá, né? E falando assim, quem que vai lá abrir o trabalho em Botucatu? A irmã Luiz está pedindo lá, a irmã Sueli, eles estão achando falta da igreja lá, e ela está indo numa igreja lá, mas ela gosta de fazer o trabalho dela. E não achava ninguém, toda reunião, todo mundo corria. E eu não tinha nem sentido para falar, porque eu não sabia falar nada, né? Não tinha palavra. Então, eu só cantava corinho, cantava ainda harpa. Aí passando assim, e foram conversando. Aí estava ele, que era o presbítero, e tinha um outro presbítero também, que chamava Lázaro, que toda vez ele ia conversar com nós. Aí um dia ele foi em casa, e eu tinha um sonho, irmão, o dia que eu tivesse uma casa, porque eu trabalhei muito para os outros, fazendo casa, fazendo acabamento, e nós fizemos um sofá numa casa, que era um L, assim, sabe? Da alvenaria. Sim. Então falei para meu irmão, falei para os irmãos, um dia, se Deus quiser, a primeira casa que o senhor me der, eu vou fazer um sofá desse para mim. Porque pedreiro, para fazer com parede, não tem nada a ver, né? Aí, nossa, era o sonho da gente. Acredite quem quiser. O dia que eu realizei o sonho, Deus me deu o terreno, eu não tinha condição de comprar terreno. Quando eu estava pagando, eu paguei 2 anos pagando aluguel, irmão, não vencia. Pagava, vencia, não vencia pagar. Aí, de repente,
Teve um irmão, eu peguei e falei para minha esposa assim, nossa, tá duro pagar aluguel. Ela falou assim, será que o seu pai não dá um cantinho para nós morar lá na casa dele? Falei, o meu pai não vai negar não, ainda mais eu sei que ele gosta tanto, porque você dá oração junto com ele. Falei com ele, ele falou, mas já demorou. Eu falei, por antes de casar, que você podia vir morar aqui? Olha como Deus trabalha, né? Aí nós fomos para morar com ele. Aí eu ia pegar um terreno assim, lá falar DR, sabe, do governo, que o povo invadia, cada um fazia uma casinha. Não tinha mais lugar, irmãos. Aí eu fui falar com meu irmão, que ele tinha ganhado um pedacinho lá. O pedaço dele já era pequeno, era meio terreno. Pois eu cheguei nele e disse para ele assim, falei, ô José, nossa, eu conversei com a irmã Cidinha e ela está querendo, falou para mim arrumar um lugarzinho para nós sair do aluguel, que nós está passando muito encarcado. Eu tinha 2 crianças já, e pagar aluguel, né? Não é fácil, não. Paguei 2 anos. Aí ele olhou para a mulher dele assim, falou, se você não quer largar para mim um pedacinho aqui, o dele já era pequeno, irmão. Nem que você precisa fazer 2 comodinhos pequenos para nós morar aqui, até nós poder comprar um terreno. Aí ele olhou para a mulher dele assim, a mulher dele falou, demorou. Olha que coisa. A irmã Cidinha ainda falou desse jeito. Porque eu falo para você, Deus põe pessoa no caminho da gente, tem que honrar, né, irmão? Sua mulher é a mulher de Deus, né? Não, mulher de Deus mesmo. Até o círculo de oração lá, da igreja que ela cuida lá, chama o Grupo Mulher de Deus. Glória a Deus. Então, aí ele falou, pode fazer sim. A mulher concordou. Irmão, olha o que é. Eu vejo hoje, quando a pessoa não tem, o que tem ele reparte. É verdade. Agora, depois, quando a gente tem, você quer ajudar. Quando o homem quer, a mulher não aceita. Quando a mulher quer, o homem não aceita. É verdade. Fica egoísta. Porque entendeu? Mas Deus tem conhece. Muito e agora não quer dividir o pouco que tem. Então, mas aí aconteceu uma benção muito grande, que daí eu fui para a igreja, contente com aquilo já, e até contar uma benção, né? Aí, na volta, o presbítero, que era um homem de vida, ele tinha a casa dele já num bairro lá, e tinha um fundo assim, só como ele é mecânica e soldador, aquele negócio, mexe com máquina de soldar, arrumar trator, aquele negócio tudo. Ele falou, irmão, estou sabendo que você vai fazer uma casa no terreno do governo. Falei, então, meu irmão arrumou um pedacinho lá para mim, para nós fazer. Ele falou, irmão, nada contra, irmão, mas será que a irmã Cidinha vai acostumar lá? Porque a minha esposa, ela foi criada num clima diferente, sabe? Ela foi criada em São Paulo. Sim. Ela é cheia de coisa melhor do que eu, entendeu? Tem uma pessoa que sabe entrar em qualquer lugar e sair, né? Então, uma pessoa muito experiente. Ele falou, irmão, ela não vai se dar bem, irmão, porque era chamado favela, entendeu? Então, mas comunidade, né? Comunidade, hoje é comunidade. Hoje a comunidade ficou mais... Mas eu dei o passo, aí Deus falou, não, espera um pouquinho. Aí abriu outra porta, por isso que eu falo. quando eu estou falando isso aqui, eu sempre aconselho, quando alguém vai casar, não fica escolhendo padrinho por acaso. E quem aceita para ser padrinho também, não aceite por acaso. Lembre que você é padrinho, você é testemunha. Testemunha você tem que acompanhar até firmar aquele casamento. E esse homem era um homem muito reto, sabe? Ele ofereceu para mim lá e eu falei, irmão, mas como é que eu vou fazer? Irmão, converse com a irmã Cidinha. Se ela falar que aceita, pode limpar amanhã, lá que eu já tenho um pouco de tijolo lá e mando vir mais. Ele pegou e foi trazendo material e eu parei de trabalhar para mim. A minha esposa já fazia faxina, deixava as crianças na casa da mãe dela e ia fazer faxina, que nós estávamos guardando dinheirinho para comprar um terreno. Olha como Deus faz, né? Pois quando eu terminei a casa, eu não pude trabalhar. Fiquei 2 meses trabalhando, fazendo a casa para mim morar, entendeu? E a minha esposa... Fez o sofá? Não, nessa não. Essa era do irmão. Sim. Eu fiz para morar o tempo... Aí quando estava prontinho... Porque a gente tem que saber ouvir, né? Para saber entender as coisas. E ele quando estava prontinho, ele nem ia lá quando eu estava lá. Nós estava limpando para mudar, irmão. Ele comprou tudo, piso, eu fui trabalhando, assentando, fizemos tudo. Era 2 cômodos e um banheiro, mas para nós estava no céu já, né? Sim. Aí ele chegou na janela, assim. Falei, irmão Paulo, aí, nós estamos limpando para mudar. Ele olhou, tá bom, irmão. O que você acha? Tá bom assim? Eu falei, bom? Como é que eu vou responder isso para o senhor? Não está bom, não está ótimo. Ele falou, olha o que ele falou. Ele falou, então, preste bem atenção. Ele falou,
pode morar o tempo que você precisar. Glória a Deus. Ó, tá vendo como é que é? Por quê? Se ele falasse assim, pode morar o tempo que você quiser, se eu sou um camarada que não tem caráter, eu posso ficar moitado lá e dar trabalho pro coitado. Não é verdade? Sim. E eu morei 2 anos, lá com 2 anos, eu estava guardando dinheirinho, a esposa trabalhando de empregada, fazendo faxina. Eu trabalhava de noite, pegava bico, guardando dinheirinho para nós comprar um terreninho. Quando estava com 2 anos, que eu estava morando lá, eu ia passando perto de um bar, assim, de um homem que eu morei na frente. E ele era um ex da Igreja Cristã do Brasil. Ele tinha um bar lá. E quando eu morei perto dele pagando aluguel, eu comprei mais de ano lá, comprei fiado lá, sabe? Pegava, não, pô, Miranda, a hora que você precisar pode vir aqui. Aí nesse dia que estou descendo lá, ele chamou eu. Ô Miranda, eu sei, eu preciso falar com você, vem cá. Aí ele deixou o barcão lá para a mulher dele e veio lá falar comigo. Você tem lote já? Você mora na sua casa? Ele falou, não, eu moro de favor. Então é você mesmo. Mas é você mesmo o quê? Eu tenho um terreno para vender para você. Falou, mas como que eu vou comprar terreno? Eu estou morando lá porque eu não tenho terreno, não tenho. Ele falou, não, vai ser seu mesmo, não adianta. Ele falou, eu só vou conversar com o dono, que é um terreno que é meu e dele. Era um homem que era sitiante, que tinha um terreno, ele negociava lá. Aí falei para ele, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não importa, passa aqui amanhã para você saber a resposta e já leva você ver o terreno. Aí ele falou com o homem, ele falou, quem que é? Olha o testemunho onde vai. Falou, quem que é? Filho de quem? Filho do Miranda? Filho do Zé Miranda? Pelo amor de Deus, fala para ele, se não tiver dinheiro, ele fica lá. Fala para ele, dá o X que ele pode pagar por mês para nós, tá bom. Eita, desse jeito, irmão. É só Deus, meu, não é, irmão? É só Deus, não tem jeito de não contar uma benção dessa, né? Olha, irmão, e eu fiz um propósito, eu tinha na mente assim, o dia que eu tiver minha casa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu fiz 3 cômodos, 2 cômodos já mudamos, sem nem telhado, nem tinha. acabamento. Nada, só o prazer de estar na casa. Na casinha, e fiz uma cozinha no fundo, era meio terreno. Fiz um fogão de lenha, aquilo estava no céu para mim. Aí, eu estou lá um dia, depois Deus foi abençoando, eu ia comprando uma coisa, vendendo outra, e fazendo assim negócio, foi dando material, fui aumentando, fiz 4 cômodos. O dia que eu terminei a sala, eu falei, agora eu vou fazer o sofá que eu tanto desejo. No dia que eu terminei o sofá, só faltava depois colar a carpete, que tempo usava Sim. isso, né? Eu ia colar o carpete nele, não ia sentar piso. Aí eu peguei e fiz o sofá, deitei na rede, porque outro dia eu tinha que trabalhar, eu estava trabalhando na firma, no Porto de Areia. Aí, de repente, chegou esse irmão. E nós éramos assim, os 3, sabe? Trabalhava juntos. O Lázaro. O Lázaro, meu irmão Tião e eu. Aí, ele chegou e o papo da obra lá já estava no esquema, né? De Deus, né? Aí, ele falou para mim, e daí? Só Miguelão para mim. E daí, Miguelão? Vai para Botucatu ou não vai? Eu falei, vocês não vai nada, assim. Ele falou, nós não vai se você não for. Desse jeito, irmão. Mas você sabe o que é Deus encaixado tudo certinho assim? Ele falou aquilo ali, quem sou eu para guardar essas coisas? Aí eu lembrei que eu tinha tido uma visão, porque naquele tempo eu tinha saúde, eu ia muito orar no mato, sabe, no monte, assim, depois do culto. Então tem um lugar lá que é perto da serra, tem um loteamento. Aí Deus me deu uma visão, eu estava naquele loteamento, loteamento de chácara. E na hora que nós vinha vindo embora, estava em 3. Nós chegou numa esquina assim, nós vinha vindo embora da vigília, chegou numa esquina assim, irmão, deu um estouro assim, fez 3 buracos na terra assim, e saiu 3 cobras, anaconda. Eu falo para você medindo o que eu vi com meus olhos. Os 2 que estavam comigo correram, e eu fiquei ali, eu não vou correr não. Não, você vai morrer. Eu vou enfrentar esses demônios aqui, eu falei. Na visão. Olha para você ver, mas parece que foi acontecido mesmo, sabe? Aí eu peguei e falei assim, eu vou enfrentar esse demônio aqui, não vou correr, não. E fui em cima daquelas 3 serpentes, assim, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. E fui falando assim, os bichos voltou tudo para o abismo. Entrou na terra assim, como se estivesse entrando na água. Nisso,
um irmão passou lá e avisou esse presbítero que deixou eu morar na casa dele. Ele mandou fazer na casa, no quintal dele. Entendeu? Eu gosto de testemunhar, eu quero que muita gente assista isso aí. Deus tem plano na vida das pessoas que vão ouvir isso, que estão ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai desamparar você, não. Eu nunca fui bom, eu nunca fui melhor do que ninguém. Deus me deu tudo. Deus me abençoou muito, continua abençoando. Deu uma família maravilhosa. E olha, sabe o que aconteceu, pastor? Eu nem sabia. Como é que eu vou dirigir igreja que nem falar, não sei. Só sei cantar corinho. Mas daí, nessa visão, quando eu fui contar para pessoas, eu acordei falando em mistério. Entendeu? Acordei falando em mistério assim, e já fechei a boca, e chamei minha esposa, estava roncando até. Falei, vamos orar um pouco. Quando eu comecei a orar assim, Deus tomou ela, porque ela é um vaso também de Deus. Deus usa muito ela. Tá falando muito dela, o pessoal tá dizendo que vai me convidar ela para vir aqui testemunhar. Não, tem que vir, meu. Tem que vir. É forte demais. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Aí... Oh, meu Deus do céu. Quando eu venci aqueles demônios, né? O irmão vinha vindo. Ele falou, o irmão Luiz passou a avisar eu lá que está em apuro aí, o que aconteceu? Eu fui contar para ele, acordei falando em mistério. Nossa, aí... Foi orar com a irmã Cidinha? Na minha mente eu estava falando em mistério, né? Só que eu não acordei falando assim. Aí peguei, acordei ela, estava dormindo, e estava passando uma visão mesmo. Aí acordei ela e falei, vamos orar um pouquinho, bem, vamos. Nossa, meu Deus do céu. É muito forte o que Deus já tem feito. E ela falou assim, Deus usou ela e falou assim, meu servo, isso que eu te mostrei é o compromisso que eu tenho para entregar na tua mão. Eita, glória. Glória a Jesus, glória a Deus. Jamais eu imaginava, irmão, que Deus ia fazer o que Ele fez comigo. Aleluia. Aí quando foi assim, eu falei com o Lázaro e o outro lá. Ele falou assim, sem você ele não vai. A hora que ele saiu, foi embora, eu falei para ela, você viu bem que ele falou, você escutou ele falar aí? Mais ou menos. Aí ele falou que se eu não for, ele não vai também. Ninguém vai. Que o meu irmão não ia se eu não fosse, né? Aí eu conversei com ela, eu falei para ela, por que nós não vai? Ela falou assim, eu que pergunto para você por que nós não vai. Ela falou assim, ainda mais agora que a minha mãe está precisando da minha ajuda lá, que ela descobriu que está com diabetes, é família, né? E não tem ninguém para ajudar ela lá. Você vai mesmo? Ela estava topada. Olha como Deus trabalha, né? Irmãos, é só Deus mesmo. Aí falei, já passei na casa do irmão Tião, falei com ele, falei, Tião, o negócio é o seguinte, você falou que isso... eu falei para o Lázaro Brasília, para nós ir para Botucatu, agora eu não estou falando vocês, nós. E ele falou para mim que se eu não for, você não vai. Eu falei para ele mesmo, eu falei, então fique tranquilo, então você vai, então, se eu for, porque eu estou decidido. Posso falar para ele? Ele falou, pode falar. Naquela mesma noite, naquela mesma tarde, fui lá na igreja, conversei com o irmão que morava lá perto. Ele falou, então tá combinado, então. Sábado agora nós já vamos pegar uma condução aqui, vamos pôr gasolina, porque aquele tempo era dura a coisa, né? Só que a união faz a força, né? Cada um de nós deu um pouquinho. O meu irmão entrou com a TL que ele tinha, e nós fomos em 5 para lá. Foi um filho dele, mais um jovem também que casou com uma sobrinha minha, e fomos para lá, para conhecer o lugar. Para quem mora em São Pedro, caipira, que nasceu, só morou lá, chegar em Botucatu... Cidade grande. Não, cidade grande e outra buraqueira. Nossa, lá tem mais... mesmo. São Pedro é tudo lisinho, planinho, né? Lá tudo plano. De um bairro você vê a cidade inteira quase, né? Lá não. E nesse lugar, Botucatu, tem subida lá que tem que subir de ré. Então, Deus trabalha certinho, né? Olha, irmão, depois daquela conversa, 15 dias depois, nós estávamos indo para lá. Por isso que eu falo, hoje as pessoas medem para fazer uma coisa na obra, né? Nós pegou do dinheirinho nosso e ganhava pouco, né? Graças a Deus nós não pagava aluguel mais. Mas cada um de nós demos uma parte, enchemos o tanque da TL e fomos.
Chegamos lá, fui na casa direto, na casa da minha sogra, que morava lá já. Mas isso dá uns quase 10 quilômetros, até na outra entrada de lá, da cidade que vinha de São Pedro, sabe? Sim. Aí fomos lá, deixamos o carro lá e fomos de a pé conhecer o lugar onde morava a irmã Sueli, que estava pedindo a obra lá. E quando eu chego lá, ela falou, nossa, vocês vieram mesmo que... Nossa, ela dava pulo de alegria. Ela cuidava de criança. Aí já falou assim, então, vocês vêm mesmo? Falou, seja feita a vontade de Deus. Eu estava 100% querendo. Mas os dois, outro irmão meu estava com 90% da marra. O outro nem com 30% não estava. Do jeito que Deus mostrou na visão quando estava em 3. Eles voltaram embora. Não estava em 3? Pois, olha, irmão, se eu acredita, voltemos dali 15 dias, nós estávamos mudando para lá. Glória a As Deus. 3 mudanças. As 3 mudanças não. A gente foi no carro para lá para trabalhar. Deus, chegamos lá também, quando arrumei Malata, no primeiro dia arrumamos um serviço com o engenheiro lá. O engenheiro falou assim, eu preciso de uma avaliação de vocês. Ele falou, não, tem o telefone do engenheiro de água de São Pedro, lá que era prefeito na época. Nós trabalhávamos para ele, de empreito. Ele pegou o telefone, falou, amanhã vocês passam aqui para saber a resposta. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos dado o orçamento, tudo. No serviço, uma reforma grande. Chegamos lá, ele pegou na nossa mão assim, parabéns, viu? Vocês têm uma informação muito boa. É de vocês o serviço. Trabalhamos 15 dias. Os 3 obreiros que Deus mandou para lá. Sim. E aquele da visão. Trabalhamos até o final, de acabar o servicinho lá. Recebemos uma grana, aquele tempo, ganhamos 2.000 contos em 15 dias. Era dinheiro que nunca tinha ganhado. Aí repartimos, cada um o seu. Aí na hora de ir embora, aquele outro, que eu vi na visão, que eu não sabia quem era, né? Falou, gente, vocês não vão ficar chateados comigo não, mas eu vou ajudar vocês aqui, mas vou vir pegar gente, vir para cá, mas eu não vou mudar para cá não. Por quê? Aí eu falei, Tião, a visão que eu tive, Tião, não era 3, 2 correu. Aí o primeiro já correu que deu, o segundo foi meu irmão. Você vê como é que é as coisas? Mas era Deus lhe chamando para o ministério, né? Agora, irmão, eu não sei quanto tempo, mas eu vou só contar mais uma. Nós temos princípio, porque... 10 minutos a gente tem. Então é rapidinho. Aí quando nós voltou para lá, nós já voltamos já com a casa alugada lá, para nós queimar lata, né? Fomos queimar lata, né? Aí depois o meu irmão também já arrumou uma casa lá no outro bairro, perto da minha sogra, e ele ia lá. Só que ele que era o dirigente, porque eu era como cooperador, só sabia cantar corinho, entendeu? Mas nesses 15 dias que nós ficamos sozinhos lá, o primeiro dia de curto, nós ligou aquele coisa de corneta assim, que usava de primeiro, põe a corneta no pé de abacate assim, e comecei a anunciar que ia começar o curto ali. Irmão, encheu. De repente ia passando uma mulher assim, o bicho pegou ela. Demônio. Rolou no chão lá e começou a sapatear, cair, rolar para lá e para cá, a molecada veio lá, e aquele bando. Aí eu, como cooperador, né, que o meu irmão estava falando alguma coisa ainda, eu falei, vamos orar para ela. Ele falou, deixa Deus trabalhar. Mano, a mulher estava endemoniada mesmo, feia mesmo. E juntou uns 20 moleques, mais ou menos. Moleque, menina. Dali um pouco, nós começamos, porque nós tínhamos começado o culto, né? Como é que ia parar o culto? Não podia, né? Você acredita, pai, que levaram a mulher para o hospital, e aquele tempo era um carro da polícia que levava, um fusquinha. Levou aquela molecada tudo, que veio ali para ver o barulho da mulher, ficou tudo no culto. Parecia que era filho de crente. Aí começou a bater palma com nós lá, você vê nossa, a gente pulava no poder. Que glória. E a obra, naquela época, que eu era do ministério, o pastor era o meu irmão, que era o pastor presidente, foi de vento em popa. Em Botucatu, você perguntar do pastor Miguel Miranda, pelo menos para os crentes, não tem um crente de uma igreja que não fala. Não conhece. Falou, eu não sei, não vi ele ainda, mas é muito, muito conhecido aqui. Então é assim, irmão, Deus faz obra tremenda. E Deus não deu uma visão para mim, que eu ia ficar sozinho depois. O primeiro ficou 15 dias só. O segundo, que era o meu irmão, ele ficou 8 meses. 8 meses. Reclamando que não costumava. E serviço não faltava para nós lá, sabe? Aí quando a igreja estava
não cabia mais no salãozinho, rapaz. Aí eu falei, e agora, eu vou ter que falar. Ele falou, não vou nem na reunião, pode avisar lá que eu estou indo embora. Olha, rapaz. Aí eu falei pro pastor, olha, tem um negócio aqui meio chato, mas o que eu vou fazer? O que é? O Montião não quer ficar mais lá e falou que é para arrumar um outro por lá que ele não costuma lá. Ele vai vir embora, já mandou avisar. Aí ele falou, mas não tem outro? Perguntou assim, ninguém quer ir, né? Porque é chamado, né? A chamada é coisa dura, né? Aí eu falei, como é que vai fazer? Ele falou, não vai fazer, você já não está fazendo? Você já está lá. É você mesmo que tem que dar conta. Então, você vê, irmão, trabalhar de Deus não adianta. É Ele que faz. E aí começou, né, o pastor Miguel daí. E daí Deus me honrou. Irmão, eu só sabia cantar corinho na igreja. Eu fui para lá com ele para cantar, puxar corinho, indo da harpa, entendeu? Cantar em dupla, assim eu cantava, mas falar da palavra, já que nem não me considero um pregador também, mas eu falo da palavra, né? Sim. Não tenho muita ética, não tenho, não fico com ciúme de nada, né? Porque Deus usa quem Ele quer. Mas o Senhor tem me usado dessa forma. E olha, irmão, com 8 meses que eu fiquei, depois que ele veio embora, a gente deixou um salãozinho com umas 30 pessoas congregando, e fora o que vinha para cooperar, que pessoas chegando, mas era batismo todo mês. Aquele tempo foi um tempo de colheita mesmo, sabe? Então, salvação. Aí eu fiquei 3 anos lá, aí meu irmão veio embora com 8 meses, veio embora, eu fiquei lá. Deus me deu terreno. Tudo o que falava de fazer, irmão, vinha na mão, assim. Tinha um presbiteriano lá, o irmão João Silveira, ele era fiscal do Banco do Brasil, mas um homem caipira que nem eu, sabe? E um homem dedicado a Deus, rapaz, você precisa ver. A sogra dele não perdia uma oração. Ele trazia a gente lá em casa, e aí um dia o dia que Deus mandou eu sair de lá para ir abrir uma igreja lá em Jaú, depois de 4 anos, meu Deus, foi uma coisa de arrancar a entranha da gente, assim, ficar aquela gente tarada, chorando, tudo na porta da igreja. Tive que parar o caminhão da mudança lá para despedir deles, porque não tinha jeito. Era assim, irmão, muitas almas. Olha, só Deus mesmo. Agora eu quero que Deus me segure na mão dele para mim não perder tudo que eu fiz. Não é verdade? É verdade. Tudo que ele fez comigo, né? Eu tive a oportunidade de a gente estar caminhando para o fim, pastor Miguel, porque a gente já vai ter outro podcast. E deve estar chegando já o outro convidado. Mas, assim, a gente vê que o senhor viveu e vive, né? Mas o senhor viveu um período de muita experiência quando a igreja era mais espiritual. Eu tenho falado muito isso aqui, né? O povo tinha mais temor, tinha mais prazer, era mais obediente. Verdade. Né? Hoje eu tenho vários amigos meu pastor com depressão pela ingratidão do povo. Né? Não, isso... que, se eu for olhar para isso aí, eu já tinha morrido. Você vai lá, pega a ovelha, tira o carrapicho, a hora que a ovelha tá boa, ela pula para outro aprisco. Mas eu ouvi isso hoje de manhã, né? Não importa como a gente começou. O que importa é como a gente vai terminar. Verdade mesmo. E não é na questão, muitas das vezes, a gente pensa nisso de estar fazendo a obra, produzindo muito, a saúde da gente vai, a idade pega, mas é preservando o quê? A presença. Verdade. E a gente vê que o senhor ainda é um homem que tem comunhão com o Espírito Santo, né? E tem uma família linda, uma esposa abençoada, é presidente de um ministério, né? Ganhou muitas almas em São Pedro. Acho que tem muita igreja lá, que saiu da sua igreja também, né? Irmãos, tem bastante. Tem muitas almas congregando. E louva a Deus por isso. E é isso aí que é. Um planta, outro rega. Sempre quando eu encontro com eles, eles têm saudade. Mas, irmão, saudade não mata ninguém. Tá firme com Jesus, essa é a nossa alegria. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. A alma é dele, não é nossa. Não é nossa. Não é verdade? A igreja é dele também, né? A igreja é dele, tudo é dele. A gente só administra. Mas sei que Deus operou tanto, irmão, e olha, não tem. A única coisa que eu choro hoje também, agora eu tô chorando porque eu tô sentindo a presença de Deus, mas às vezes eu choro muito de tristeza, é de ver que Deus me deu 6 cidades, irmão. E eu nunca adotei alugar salão, entendeu? Comprava terreno e construía. E hoje tem salão nosso que não tá
não tá nem nós não tem Uber para mandar. Não é que mandar. Quem que manda Uber? Nem que tivesse dinheiro, nem que você manda, ninguém quer ir, não. Os que foram já voltaram e não quiseram mais. Você entendeu? Então não adianta. A gente não pode reclamar e nem se arrepender do que Deus fez já, né? Mas se fosse hoje, eu não teria coragem mais de abrir uma igreja e comprar terreno. É mais fácil alugar um salão, porque se não tem quem dirige, você entrega o salão, né? Aí fica aquele patrimônio lá parado. Irmão, eu choro de vergonha, irmão. Eu sei que Deus está na frente, Ele sabe da minha intenção. São coisas que o que é de Deus é do povo dele, então eu tenho mais medo de mexer nessas coisas aí do que no meu carro, velho. Que pertence Você entendeu? Porque isso aí de oferta, oferta, tudo coisa que veio das pessoas. O ímpio também que foi lá e ofertou para abrir igreja, que acontece muito isso. Irmão, então é verdade. Olha, tem um presbiteriano lá que era fiscal do banco. Quando eu comprei o terreno, o meu terreno, o pastor levou o dinheiro. Ela falou, pode procurar o terreno então, que nós dá o dinheiro. Comprou o terreno, falei que ia construir. Sabe o que esse homem fez para mim? Ele chegou lá em casa, eu tinha comprado o meu primeiro poesezinho, era 1.200, para trabalhar de pedreiro. Ele pegou e chegou sexta-feira de tarde lá. Ô, pastor tá aí, irmã? Tá, vem aqui, eu não vou nem entrar aí. Não quis nem entrar na sala, ele entrou no quintalzinho ali, era meia água só, né? Ele falou, eu vim aqui porque eu tô parado. Eu nunca vi Deus trabalhar tanto assim, né, como está usando vocês aqui. Ele falou, vim trazer uma oferta aqui, estou sabendo que vocês vão começar a construção da igreja. Aqui tem para cruzeiro. Aí ele deu um cheque de 500 conto. Isso aqui é para você comprar tijolo. Ele falou, e você comprou um carrinho também? Eu falei, peguei 1.200 para pagar a prestação aqui. Ele falou, meu Deus do céu, isso é máquina, isso é máquina. Ele reforçou meu ânimo, sabe? E estava bonitinho mesmo. Aí ele falou, esse aqui, ele deu 500 para me comprar tijolo. Ele falou, e esse aqui é para você com a sua família. Glória Mas era dinheiro, hein? Eu não aguentei pegar. Não aguentei. Eu falei, irmão, o senhor não vai ficar chateado comigo? Ele falou, por quê? Diante de Deus, irmãos. E eu queria ajudar também, não estava tendo, porque o pagamento que eu peguei ali, eu comprei esse carrinho aqui, já tive que gastar ele. Comprei as coisas, tudo. Ele falou, eu falei, mas o senhor não está dando para a obra? O meu também eu vou dar. Vou ficar mais contente do que o senhor está pensando, falei para ele. Aí ele falou, agora eu derreti. Sabe o que ele falou para mim? Não, eu nunca vi. Ele saía falando para todo mundo, eu nunca vi. O camarada anda de bicicleta, rapaz. Anda de bicicleta, trabalhando na obra, vai fazer a obra agora. Eu dou uma oferta para ele, ele fala, ainda diante de Deus, ainda ele falou para mim, o senhor está sabendo que é para a obra. E dei para comprar tijolo também. Irmão, Deus é Deus. E não falta, né? Deus... Aí ele falou para mim, depois de muito... É que eles levavam a gente lá, sabe? Sim. E o presbiteriano, ele não tem muito aquele... experiência com pessoas perturbadas, assim, sabe? Um dia ele levou um cara lá, porque ele via que Deus operava, os demônios rolavam e saíam, né? Das vidas, a pessoa saía liberta. Um dia ele levou um cara lá, coitado, o camarada era débil mental. Não é todos os espíritos que vai rolando. Sim. A pessoa perdeu a memória, é outra coisa, né? Aquilo lá eu considero uma pessoa de Deus até. Ele falou, pena que eu não vou estar aí para ver o tombo. Ele queria ver o tombo do homem. São coisas na obra que acontecem, porque a gente dá risada, né? Mas é bênção, é bênção de Deus, irmão. Agora, irmão Miguel, a gente vai fazer as considerações finais. Isso. E Deus ele tem seus meios de trabalhar, né? Não é da nossa forma, no nosso tempo. E eu tenho certeza que o senhor contou muito testemunho de vitória. Em nenhum momento o senhor contou aí tragédia, o senhor só contou bênção para nós. Só bênção. Se fosse para contar as cicatrizes, as feridas, daí nós ia chorar, né? Viu? Mas o senhor foi usado por Deus, o senhor só contou as bênçãos que Deus lhe deu, as casas, as obras, o chamado. E também não quero deixar para trás. O Paulo Vicente, o Alado, já andou comigo nas obras. O Paulo Vicente já tem prática, ele já chegou a andar 2, 3 quilômetros de a pé para buscar óleo, porque acabava o óleo. Acabava o óleo na estrada. Mas, irmão, é só vitória.
Eu posso dizer que se Deus me levar agora, só aqui no mundo, só o que tem aqui no mundo, que Deus já desfrutei aqui da obra de Deus, né? Da obra de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus não tem dinheiro que paga. Amém. Então... Eu quero agradecer, pastor Miguel, eu também agradeço. Sua presença. E o convite está aberto para a irmã Cidinha agora, porque o povo quer conhecer ela. O senhor falou tanto da sua mulher que agora o povo quer conhecer. E Carlinhos, tá no ar. ela tem que vir aqui para contar o testemunho que ele não contou É? da menina que É isso aí, era ela? cega e Pode dar uma pincelada aqui? Pode. Ô, irmãos, é verdade, eu contei a parte... o testemunho da... Mas ela vem pra contar. Agora o testemunho que aconteceu na nossa vida, e é que a minha esposa tem que contar, porque ela vai contar como que aconteceu tudo, todas as bênçãos que vocês estão vendo, começou de lágrima, viu? Deus já usava ela, mas quando a gente nos conheceu, eu já sabia o milagre. Eu não vou contar, só estou dando uma ênfase aqui para vocês ficar atentos, que é testemunho de vitória. E se for contar, irmão, depois disso aí, nem com uma semana não conta. É muita bênção que Deus fez através do nosso ministério. Estou falando assim do ministério de Deus na nossa vida. Entendeu? Independente de placa de igreja, nada disso. Estou falando do trabalhar família, de Deus. né? Aí eu quero, quando for receber minha coroa, eu quero entregar alguma coisa. Eu não quero chegar de mão vazia perante o Senhor. Glória a Deus. Posso agradecer? Pode. Quero agradecer a todos vocês que estão... Ora por ouvindo. nós, pastor Miguel, ora. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos, como o Senhor já tem abençoado. Sim, meu Deus. Nesse trabalho brilhante, Senhor, que é uma porta aberta para que ninguém venha reclamar, que dizer que não teve oportunidade para testemunhar e falar aquilo que o Senhor tem feito. Sim, meu Deus. Muita gente, Senhor, tem negado o teu nome porque fica com vergonha, às vezes, ó Pai, fica tímido. Mas o Senhor escancarou uma porta, Senhor, para nós falar da tua palavra. Obrigado pela vida do pastor. Também nosso irmão Aládio, cantor Sim, Aládio. meu Deus. Pastor Paulo Vicente, essa bênção que Deus colocou na nossa família, né? Aleluia, meu sobrinho. Aleluia. Então eu quero agradecer em nome de Jesus e todos vocês que ouviram essa tarde, essa parte de mais bênção que vem pela frente, porque aqui é lugar de chegar vaso e vaziar o vaso, não é assim? Amém. E vazia de um jeito e sai cheio de outro. E eu quero aqui, irmãos, mandar um abraço a todos os nossos irmãos de São Pedro, especialmente a sogra do Paulo, a irmã Eliana e a Júlia. Deus abençoe. Tem a tia dele, a Joana também. A Joana também. Todos que nos ouvem aí são bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Miguel. Obrigado, o senhor vai voltar aqui, hein? Deus em nome quiser. de Jesus.